call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call... Oi, pessoal, esse é o 7º episódio do Boca a Boca Podcast. O tema de hoje é: quando eu envelhecer, os meus dentes vão cair? E para hoje eu trouxe ela. Vou fazer um breve resumo do currículo. Eu nem olhei no Lattes, porque eu já tenho de cabeça. Eu sou fã dessa menina. Ela é especialista, mestre, terminando o doutorado. Ela também foi coordenadora de um livro muito assim incrível dentro da área dela, que é periodontia. Professora aqui em Ribeirão e também no Instituto Marcelo Pedreira, acho que ainda é, em Alfenas, com o Dr. Maurício Diogo. Marília Bianchini Lemos Reis e minha amiga, que eu tenho muito orgulho de dizer, companheira do Jota e mãe do Boomer e da Tereza, o mais importante. O melhor título, o melhor de todos. Obrigada por ter vindo, Vilma. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. É um prazer estar aqui, né? Tá bom. Gente, a Marília, ela é uma evolução da minha amizade de infância. Quando a gente é mais jovem, a gente conversa sobre assuntos muito bobos de adolescentes. E eu e a Marília, ao longo dos anos, a gente se conhece desde a época da graduação na faculdade, a gente é meio caseira, assim. A gente não sai muito. Então, quando eu quero ver a Marília, eu mando alguma radiografia ou tomografia pra ela e falo assim: ô Mar, você quer vir operar comigo? É isso mesmo. É basicamente assim que a gente põe a fofoca em dia e conversa na hora que tá planejando atendimentos. E graças a Deus e a técnica que ela tem, porque ela é uma excelente profissional, todos os casos que ela opera são sucesso. Obrigada. É porque o planejamento em conjunto é que importa, né? É verdade. Isso faz muita diferença. Duas cabeças pensam mais do que uma. É verdade. E ela vai falar, gente, sobre a parte de periodontia. É um assunto que a gente fala e não cansa e tem sempre que repetir, porque sempre é meio óbvio, mas que é importante ser repetitivo para as pessoas se apegarem a isso. E tem algo que você gostaria de iniciar falando, Mar, sobre a pério? Como é que foi a pério para você? Vamos começar pelo começo, né? Às vezes fica mais claro de entender. Na verdade, a gente fez graduação juntas, né, aqui na FORP. E eu sempre quis, na verdade, fazer buco, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer buco. E aí, ao longo da faculdade, eu fui percebendo que a periodontia era muito mais do que eu gostava, porque era muito mais detalhe, era muito mais perfeccionista, era 1 milímetro da papila, era promoção de saúde, que eram coisas que eu via que me trazia mais satisfação do que a cirurgia em si, sabe? E aí decidi que eu ia fazer pério no último 45 do segundo tempo da nossa graduação. E eu já fui fazer especialização, depois fiz mestrado, doutorado, fiz implante, depois também. Hoje eu dou aula de implante e cada vez mais eu percebo que a pério ela é a base da odontologia. Não tem jeito, isso a gente aprende acho que no primeiro ano da faculdade. Mas não à toa que a pério é uma das primeiras disciplinas que a gente tem, né, na graduação. Mas conforme eu fui trabalhando, eu formei e já fui trabalhar. E fui fazer especialização junto. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como periodontista em um convênio. Então, metade do tempo que eu trabalhava, eu era só periodontista e metade do tempo eu era clínico geral também. E eu via que as pessoas tinham dificuldade de entender como que uma prótese não vai dar certo se essa pério não está bem feita, né? A prótese só vai dar certo se a pério estiver boa. Ou seja, se a base, se a sustentação do dente, da boca do paciente, se estiver saudável, só assim que eu consigo uma reabilitação de qualidade, né? E isso é uma coisa que eu vivo, assim, na minha rotina, porque muitas vezes a gente precisa de condicionamento gengival, precisa de algumas questões ali da parte de periodontia, e alguns pacientes chegam... Quem me conhece já sabe, paciente que é meu já sabe. Mas alguns chegam e precisam dessa orientação, que assim, acha que eu vou moldar e já coloco o dente. Mas eu fico na briga para condicionar, e é uma coisa que eu, como especialista em prótese, demorou um pouco pra eu engolir. Entendeu? Eu entendi desde o início. Mas é que a pério é soberana. A pério é soberana. A pério é soberana. Eu comecei na profissão, ao contrário. Eu comecei fazendo a pério
E aí, depois, fazendo a pério, eu comecei a entender. Mas, poxa, se eu só fizer a pério, eu nunca vou entender o que o protesista precisa. Eu nunca vou entender a comunicação com ele. Então, eu comecei voltei a fazer clínico geral, voltei a fazer prótese, reabilitações, restaurações, para poder entender qual que era a dificuldade mesmo ali no dia a dia do clínico, né? Porque não adianta você ser periodontista e não saber, você não conseguir explicar para ele o que é uma invasão de espaço biológico, por exemplo, né? E a dificuldade que as pessoas têm, eu acho, para entender a importância da pério, é que ela é uma coisa muito milimétrica, ela é uma coisa muito pequenininha, ela tá ali na gengiva, entre um dente e outro. E a gente só vai colher, né, o resultado da pério mal cuidada quando a gente envelhece. Se a gente não faz hoje, com 20, 30 anos, né, um adolescente que não faz uma higiene oral adequada, ou o paciente que você não orienta direito, ele vai ter problemas ao longo da vida. Então, hoje a gente não presta atenção nos 6 milímetros, mas daqui 30 anos a gente vai colher isso. E duro que de milímetro por milímetro, né? Vai embora, né? A gente acaba perdendo os dentes, acaba perdendo, enfim, uma reabilitação que você paga para fazer, que você gasta para fazer, ou, enfim, acaba perdendo dentes e tendo que investir em outras coisas. E aí, na verdade, a periodontia é difícil das pessoas entenderem que ela é a base de tudo, porque demora esse tempo todo, né? E o tempo é soberano para tudo na vida. Então, eu me encantei com a periodontia pelo que ela tinha de resultado estético, mas, na verdade, depois eu fui cada vez mais me apaixonando por entender que se você cuida hoje, amanhã você tem. Amanhã você mantém, né? Então, e eu não consigo imaginar você tratando qualquer fratura Lefort, porque você é muito delicada. A pério é sua cara. Ainda bem que você teve essa decisão certeira também, né? Não perdeu tempo. Mas foi uma transição, né? Porque no começo eu operava um pouco mais... Porque a visão do buco, na verdade, ele é de resolver problemas. Ele não é de solucionar... Preventivamente. Isso, ele não é de solucionar complicações, assim, ele vai resolver uma fratura. Quando o paciente entra com uma fratura, que ele tem um corte que não é feito por bisturi, é muito mais difícil de você deixar uma coisa estética, né? Uma sutura estética, é muito mais difícil de você Na verdade, eu acho que o segredo da pério é a segunda chance. A periodontia, ela te dá sempre a segunda chance de você fazer uma coisa melhor. Então, a cirurgia periodontal em si, estética, ela é dar uma segunda chance para aquele dente, para aquele paciente, que ele fique com o dente na boca. Para que ele cuide, aprenda a cuidar, para ele não ter que evoluir para um implante. Evoluir para o implante, ótimo. Hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de fazer implantes e reabilitar pacientes. Mas se a gente puder evitar, né, um dente é um dente e um implante é um implante. São coisas diferentes. Então, se a gente puder evitar, eu vejo que a periodontia ela serve para dar sempre a segunda chance para o paciente. Lógico, evitar de precisar da segunda chance, né? Mas no momento de intervir, de você fazer um enxerto, de você fazer uma regeneração, de você fazer uma cirurgia estética, é de você dar uma segunda chance para que aquele paciente mantenha o dente dele na boca o mais saudável possível por mais muitos anos, né? E a gente tem acompanhamentos de muitos anos, de 20 anos de acompanhamento, pacientes que perderam muita sustentação, muito osso, muita gengiva e quase perderam dentes. Pro pessoal que tá assistindo... Desde que um tratamento periodontal muito bem feito, né, gente? Vale lembrar. Sim. Pro pessoal que tá assistindo, essa questão de segunda chance é muito bacana. Ontem mesmo, junto com a Laura, eu atendi um paciente de 48 anos. E ele tem um protocolo inferior. Tem uma reabilitação total com implantes inferior. E ele recebeu uma indicação... não minha, óbvio, de fazer um protocolo superior também. E ele tem mobilidade grau 2. E já estavam dispostos a remover todos os 14 dentes superiores dele e colocar um novo protocolo. Então, essa segunda chance é você olhar para esse dente com mobilidade e falar assim, meu filho, calma aí, vamos respirar um minuto e... tentar ter carinho com esse dente, que ele vai responder e você não vai adiar o ciclo do negócio. Porque um cara com 48 anos, pelo IBGE, ele tem mais uns 35, quase 40 aí para rodar. E quando eu tive a ideia de te convidar, é pra gente explicar isso, que a importância da segunda chance da periodontia e
detalhes da implantodontia que não são alertados no início. Que é, assim, apresentada como a 8ª maravilha do mundo. E que, na verdade, tem uma mecânica diferente, uma proposta diferente, mas que também vai precisar de cuidados e vai precisar de investimento, de atenção. Não é simplesmente, eu vou tirar tudo, vou parafusar e a minha vida mudou. Né? Então, eu achei importante falar assim, dessa forma. Claro. Então, vamos lá. Vamos para a gente ficar mais legal, mais dinâmico. Eu peguei aqui algumas frases e você vai discorrer sobre elas, se é mito, se é verdade e o que você acha importante pontuar, tá? A primeira é o seguinte: gengivite, que é a inflamação gengival, ela não é grave e ela não precisa necessariamente de um tratamento. Se eu ficar em casa, fazer um bochecho, tomar um anti-inflamatório, eu consigo resolver e tá tudo bem. Fala sobre isso. Sem revirar o olho, Maria. Por favor, não revira o olho. Gengivite, ela é o estágio inicial da doença da gengiva, tá? Vou deixar a parte acadêmica de lado, vou deixar de conversar, de falar, vou tentar não falar palavras difíceis. Fala pra minha mãe, que tá ali. Se ela entender, todo mundo entende. Eu vou tentar falar palavras não muito difíceis, mas dentro do contexto ali que o leigo vai conseguir entender, ou quem não é dentista e pacientes que vão entender. A gengivite, ela é o início da doença da gengiva. A gente pode evoluir para essa doença, que ela é mais séria, e a gente perder osso, perder gengiva, os dentes ficarem moles e a ponto da gente perder o dente. Ou a gente pode ter só a gengivite, que é aquela inflamaçãozinha que fica ao redor da gengiva, que sangra quando passa fio dental, que a gengiva fica mais avermelhada, ela fica inchada. Isso é a gengivite, tá? A gengivite, ela é caracterizada pelo sangramento. A principal característica clínica dela é o sangramento. Então, relou na gengiva, ela sangrou, você provavelmente tem uma gengivite. Ela volta, então ela cura, ela tem tratamento e ela volta ao seu estado, sua gengiva vai voltar ao estado normal. Só que esse tratamento, ele precisa ser uma remoção da sujeira do que está causando essa gengivite. Ela pode ter vários fatores, mas o principal deles é o biofilme, ou seja, a sujeirinha que está lá no dente. A partir do momento que você tira essa sujeirinha, e essa sujeirinha, geralmente, ela precisa ser removida dentro do consultório, por quê? Alguns hábitos, por exemplo, vou escovar com pasta de dente com carvão ativado. Ou com bicarbonato. Na verdade, o que você está fazendo é você está aumentando a abrasividade da sua pasta de dente. Ou água oxigenada. O que você está fazendo é uma remoção mecânica dessa sujeira que está no seu dente. E aí, pode ser que melhore num primeiro momento? Pode. Pode ser que diminua aquele biofilme, aquela sujeirinha, e a sua gengiva melhore. Mas isso não vai ser um estado permanente, porque existem muitas outras causas para você ter sujeira no dente. Ou é um cálculo que juntou, porque o cálculo ele é a sujeirinha dura, né? E aí junta mais sujeira, aí vira um ciclo de inflamação. Então, assim, tem muito... Uma restauração mal feita, mal adaptada. Exatamente, uma restauração mal feita. Uma coroa com degrau, por exemplo. Existem vários motivos para a gente ter gengivite, mas, assim, o mais importante deles é, de fato, o acúmulo da sujeira. Fazer o bochecho em casa e escovar com bicarbonato, escovar com carvão ativado, vai resolver? Pode ser que melhore o quadro, porque vai diminuir a sujeira presente ali, mas não vai resolver o quadro. Esse quadro precisa ser resolvido dentro do consultório. E aí, nem todos os pacientes evoluem de uma gengivite para uma doença periodontal, ou seja, a periodontite. Mas esse é o estágio inicial. Então, se a gente pode pegar no estágio inicial e tratar e resolver e tirar esse fator causador de acúmulo de sujeira, né? Onde junta a sujeira, ou seja, aquele buraquinho, aquele degrau que junta a sujeira, eu não consigo limpar porque eu não consigo passar fio dental, porque a escova não chega lá.
Ou se até mesmo porque eu não sei escovar direito o dente, porque isso acontece muito. Tem muitos pacientes que não sabem escovar o jeito certo. Gente, quem não souber escovar os dentes, nunca te ensinaram, volta 4 episódios e assiste a aula do professor Vinícius Pedrazzi. Exatamente. Sério, fantástico, fantástico. Então, assim, é um fator primordial para a gente voltar atrás, né? Para a gente começar a prevenção, exatamente o paciente aprender a escovar. E muita gente não sabe escovar. Então, o papel do dentista nosso, o paciente foi no consultório, a gente tem que ensinar a escovar, porque o paciente às vezes não está sabendo. Dentro das limitações dele, às vezes limitação de passar fio dental. Tem paciente que não consegue passar fio dental, ou não tem habilidade, ou não tem a coordenação motora de fazer o movimento. Existem alternativas para a gente conseguir zerar essa limitação e essa dificuldade, né? Então, perdi o que eu estava falando. Ou então, simplesmente nunca foi orientado sobre produtos. Por exemplo, Exatamente. Eu fui no mercado, joga aí essa daí que dá pra família inteira. E assim, inadvertidamente. Isso. Sobre produtos, uma coisa que eu quero aproveitar para falar, e que isso vire um corte. Olha aí, ó, gente. Ô, John, corta aqui pra nós. Que isso vire um corte. Não adianta, óbvio, faz toda a diferença o controle químico da escovação, da formação de biofilme e tudo mais, mas ela é para casos específicos. Se o paciente não sabe, não sei com qual escova eu vou começar, eu não sei com qual pasta eu vou começar, comece com a escova macia, de cerdas retas e escove do jeito certo que o seu dentista vai te orientar. Ou que o professor Vinícius ensinou no podcast. No terceiro episódio, pessoal. Isso, no terceiro episódio. Fio dental, vou passar o fio dental. Qual é o fio dental ideal? É a fita que seja encerada, porque ela não escapa e não machuca na hora de entrar, sabe? Isso, gente, não samba lá dentro, não, entendeu? Passa e desliza, não entra lá e fica sambando lá dentro. O brasileiro gosta de sambar, mas não samba nessa hora. A pasta de dente não pode ser a pasta mais barata e não precisa ser a pasta mais cara, tá? Existe indicação específica de pasta para cada paciente, mas não inventa moda. O que resolve gengivite, periodontite, o que ajuda e o que vai te trazer prevenção ao longo da vida é uma pasta média, que eu não vou ficar falando marcas, mas é uma pasta mediana e uma escova de dente macia. Isso é o que vai prevenir. Vamos entrar na polêmica. Com ou sem flúor, Marília? Sempre com flúor, tá? Tá bom. Obrigada. Sempre. Segundo. A não ser que você seja nenê, ali tem as indicações dos odontopediatras específicas, mas que são indicações específicas, tá? Sim. Não inventa moda. Uma escovação bem feita, fio dental bem feito, é muito melhor do que qualquer outro produto que as empresas vão te vender e vão fingir que é ela que vai resolver a sua vida. Não é isso. E esses produtos que a gente usa pra higiene não é mandinga, tá, gente? Não adianta deixar lá no banheiro, você tem que usar. Né? Incluir na sua rotina. Isso, é fio dental todo dia, é escovação 3 vezes ao dia no mínimo. É isso que vai manter os seus dentes saudáveis. Independente se você está usando a pasta Mega Blaster Master ou se você está usando uma pasta mais mediana, né? O problema da pasta barata, só fazendo um parênteses, é que a pasta muito barata, eles barateiam. Muito abrasiva. Isso, eles barateiam porque eles colocam muito abrasivo. E o muito abrasivo, ele desgasta. Vou falar desgasta porque estou exagerando. Ele corrói. Ele desgasta o seu dente. Estou falando de forma leiga para as pessoas entenderem. Ele desgasta mais o seu dente. Então, ele vai limpar as custas do desgaste. Então, nem sempre a gente quer isso. Então, por isso, uma pasta mais mediana, porque ela tem produtos químicos e a abrasividade também que seja importante para você. Esses cremes dentais abrasivos, eles têm uma areinha que na hora que você fricciona com a escova no dente, e normalmente o pessoal não tem calma nem carinho pra escovar. Tá na corre, não coloca um tempo, eu vou ficar aqui 10 minutos na minha higiene. Então, quanto mais pressa a pessoa tem, mais força ela coloca na escovação. E aí essa areinha, ela vai ao longo do tempo, usa dia após dia após dia, tirando esmalte dentário em estrutura dentária. E o negócio é duro, é a superfície mais mineralizada que a gente tem no corpo humano. Você consegue desgastar na base da areinha, entendeu? Porque imagina 3 escovações ao dia durante 30 anos, né? Segundo, nossa, tá rendendo, né? Tá gostando. Doença periodontal afeta somente gengivas. Ela já adiantou um pouquinho, né? Mas, então, só reforça pro pessoal. Doença periodontal não afeta só a gengiva, ela também vai afetar o osso, né? Embaixo da gengiva a gente tem o osso, que é o que segura o dente.
Eu de uma forma geral. eu posso ir um explicando. pouquinho além, assim, entrar numa Pode. filosofia. Ela inicia na gengiva, ela vai evoluindo, comprometendo as arcadas ósseas, né? A estrutura da óssea que está ao redor do dente, dando suporte para o dente. Então, uma gengivite, ela não vai, ao longo do tempo, se ela evoluir, comprometer só a gengiva, gente. Ela vai comprometer o osso perdido Vai descer. vai fazer seu Osso dente amolecer, você vai perder seu dente. E muitos dentes, quando são perdidos, você tem uma modificação no perfil facial, fica aqueles vêm com a boca chupada. Então, assim, não é só uma gengiva, é uma coisa que é muito... E sem contar a diminuição da qualidade de vida, né? Porque aí o paciente não consegue comer direito, o paciente não consegue... perde a estética, então fica incomodado de sorrir, por exemplo. Não consegue falar. Às vezes, quando a gente tem mobilidade dentária, o paciente não tem a fonação correta. Então, a palavra muda, o jeito de falar muda. Às vezes, a pessoa fica cansada de falar. Se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, falando, ela começa a ficar cansada. Ou ela fica com dor. A dor, ela atrapalha a qualidade de vida, porque aí você dorme menos, você tá sempre irritado, você tem que começar a tomar muitos remédios para controlar a dor. Então, assim, se a gente puder evitar que chegue num quadro inflamatório, sempre é o ideal. Por isso que sempre que sangrou a gengiva, não é normal sangrar a gengiva, não é normal, em hipótese alguma. Pronto, já falou o terceiro. Não é normal, tá, gente? Não é normal. Se eu tô passando fio dental todos os dias e tá sangrando, ou você está num quadro de gengivite, e isso vai ceder, mas né, eu não esperaria 15 dias para ir atrás para saber se vai melhorar. Porque em 15 dias, geralmente, se é só uma gengivite, ele vai melhorando se você limpa, né? Se você higieniza. Tô passando fio dental e tá sangrando todos os dias, todas as horas que eu passo, não é normal. Precisa procurar um dentista. Porque ou é gengivite ou é alguma outra coisa, né? Então, esse processo inflamatório do sangramento, ele desencadeia outras perdas que a gente não quer. A gente não quer que isso evolua. E o problema da evolução da doença periodontal é que uma vez que você perdeu a gengiva, ela inflama, ela incha e ela volta. Toda vez que ela volta às custas de alguma coisa. E geralmente essa coisa é o osso. Uma vez que você perdeu o osso, é muito Cada vez que difícil volta, você... vai voltando mais vai voltando menos retraída. osso, mais retraída. E mais o seu dente fica exposto, maior, vai ficando a sensação de que você tem que seu dente é maior. Sensibilidade com gelado, sorvete, açúcares. Isso. Aí, às vezes, dor para mastigar, porque você diminui a papila, né? O espaço entre os dentes, aí começa a juntar sujeira, começa a juntar alimento. Então, toda vez que você come é um desconforto, porque entra pedaço de frango. Vai no churrasco, fica aquele naco de bife no meio do dente. Aí o paciente fala assim, Thalita, restaura pra mim, porque tem um buraco. Aquele buraco não é do dente, aquele buraco lá foi o osso que você perdeu. Exatamente. Aí, enfim, a qualidade de vida do paciente começa realmente a diminuir e não é isso que a gente quer, né? A gente quer o contrário. Tá, vamos pra pergunta master, que é a thumb de hoje. Quando eu envelhecer, os meus dentes vão cair? É algo natural do envelhecimento a gente ter a perda de dentes? No século XXI, tá? Que é o que nós estamos. É difícil, a minha veia acadêmica me dá dificuldade, me traz dificuldades para responder isso daí de uma forma objetiva, tá? A Marília, vou traduzir o que ela disse, gente. Ela não vai falar a opinião dela, ela vai falar o que os estudos científicos Não, comprovam. pelo contrário, se eu for falar sobre todos Você tá lascada. Se eu for falar sobre todos os estudos científicos aqui, a gente vai ficar falando sobre prevalência de doença e tudo mais. Mas, basicamente, para o leigo entender, não é porque eu estou envelhecendo que eu vou perder os dentes. Não é isso. Mas, com o envelhecimento, a chance de perder os dentes é muito maior. Por quê? Primeiro, porque você já viveu 80 anos, né? Você está desgastando, utilizando o seu dente por 80 anos, né? Estou pensando num paciente muito idoso. Segundo, vamos dizer, mais ou menos, o que existe de prevalência na literatura ali, 50% dos pacientes vão desenvolver doenças periodontais. Desses 50% dos pacientes, então, numa mesa que tá eu e você, ou eu ou você... Eu prefiro que seja eu, porque daí você vai cuidar de mim. Porque se você depender de mim cuidar de você, tá lascada. Numa população
população em que a gente não tem cuidado, a gente não tem intervenção. Então, estamos eu e você numa cidade abandonadas por 50 anos. Ou eu ou você vamos desenvolver doença, a gente vai perder, ou uma de nós vamos perder dentes, tá? Se não tratar. Então, 50% da população vai perder dente porque vai ter doença periodontal. O ponto é, isso é um acompanhamento de uma população que não teve intervenção, que não teve cuidado. Então, é natural do envelhecimento a gente perder dentes. Assim como é natural do envelhecimento a gente desenvolver doenças. Então, está muito associado o paciente que tem diabetes, o paciente que tem hipertensão, o paciente que tem doença cardiovascular, síndrome metabólica. Todos esses pacientes vão desenvolvendo essas doenças ao longo do tempo que vão dificultando, vão ajudando assim, ó. Eles vão fazendo o corpo criar uma incapacidade de se proteger contra as agressões, né? Porque imagina um corpo que está lutando com uma doença crônica específica, ele começa a direcionar a energia para a doença. Para a doença e não para outras coisas. Então, eu estou falando de uma forma bem leiga para todo mundo entender. Então, esse paciente, ele pode vir a desenvolver, associar, né, essas doenças que ele já tem, que são da vida. Essas doenças podem ajudar a doença da gengiva a evoluir, a acontecer mais rápido, né, ou começar. Então, é natural que quando a gente vai ficando mais velho, a gente possa perder mais dentes. Mas hoje, século XXI, isso é uma realidade que a gente pode parar. Então, o paciente hoje, existe a geração cárie-free, né? Que é a geração que não tem mais cárie. Nunca mais teve. Essa é uma geração que provavelmente ali, quando eles forem mais velhos, pode ser que eles tenham doenças periodontais. Doença periodontal, por exemplo, lesão cervical não cariosa. Nem tão mais velho assim. Às vezes nem tão mais velho. Muita gente. Em decorrência do desenvolvimento de doenças sistêmicas, que é doença do corpo todo, né? E essas doenças podem contribuir para que a doença da gengiva acelere, ou ela apareça, ela surge e tudo mais. Então, só para concluir de uma forma mais objetiva. É natural perder os dentes quando a gente envelhece? É natural, mas tem como parar. Se você fizer hoje para cuidar, você não perde lá na frente. A chance de você perder é muito menor. Então, fazer profilaxia a cada 6 meses, ou seja, fazer raspagem, fazer limpeza, acompanhar no seu dentista a cada 6 meses, vai aumentar a sua qualidade de vida de 10, 20 anos. Né? Aquele dente vai com você até o final da sua vida, com certeza. Hoje a gente atende uma população que tem 70 anos, que tem quase todos os dentes na boca e saudáveis. Né? Eu tenho vários pacientes que têm 70 anos e que não têm uma doença periodontal, que não tem uma evolução, não tem nada. Então, assim, é uma loteria genética, né, infelizmente. Algumas pessoas têm mais propensão a desenvolver a doença, outras não. Mas se todas elas jogadas no mesmo saquinho, se a gente fizer um sorteio, a que vai perder menos dentes ao longo da vida é a que vai cuidar mais. É igual, gente. Eu falo isso, às vezes tem paciente que fica ofendido, tem gente que acha engraçado. Esse cuidado, para quem tem, né, uma predisposição genética à doença periodontal, é igual gente feia. Tem gente que é feia de doer. É muito feia a pessoa. Ela não tá aguentando. Aí a pessoa vai lá e arruma cabelo, sobrancelha, passa maquiagem, faz harmonização. Ela vai pegar todas as atitudes que ela pode ter ao longo do tempo para poder cuidar e para melhorar, que no final, ela de feia de doer, ela fica até agradável, entendeu? Fica bonita, fica assim, simpática. E então é a mesma coisa, não pode parar, você tem que ir persistindo. Você não vai mudar a condição, né? A condição que você iniciou, mas você vai mudar o que vem pela frente. Né? Esse aqui é o ponto. Você vai cuidar para melhorar ou cuidar para não deixar, né, desandar. Eu acho que esse é o ponto. Exato. E o último, os implantes. Eles são imunes à doença periodontal? Não. Deixa eu só entrar pra gente ficar um pouquinho mais profundo o negócio. Existe um tipo de argumento. Eu não utilizo, mas ele existe e a gente tá aqui pra falar a verdade, gente, de verdade. Por exemplo, eu tenho doença periodontal. Já perdi, meu osso já tá no talo. E meus dentes estão firmes.
eu preciso me submeter a uma cirurgia, remover esses dentes e colocar implantes antes que eu perca o meu osso todo? Entendeu? Porque e os implantes, sendo que eu já tenho um histórico de doença periodontal, se eu substituir pelos implantes, eu tô a salvo? Vai ficar tudo bem no futuro? Não. Aqui, se a gente for entrar numa discussão sobre o que é melhor, implante ou dente, né? Até hoje a literatura existe uma briga, ninguém conseguiu chegar num consenso. O consenso, ele é racional, né? A gente pensa no que é melhor para o paciente. Melhor é sempre o dente. Então, se seu dente tem condições, ele não dói, ele não sai pus, ele não sangra, né? Ele não tem mobilidade, ele te proporciona uma estética. Porque, assim, hoje as pessoas tentam colocar a estética como sendo uma coisa fútil, mas ela é muito importante. O paciente que não tem estética, ele pode estar com um dente perfeito. Se ele não se olha no espelho e enxerga beleza no sorriso dele, ou beleza nele, independente de qual é o estereótipo da beleza para ele, se ele se olha no espelho e não enxerga beleza, ele não vai ser feliz. Ele não vai estar feliz, sorrindo, ele vai sempre ter um incômodo e tudo mais. Então, a estética, ela é um fator que a gente tem que considerar, sim, sempre que a gente pensa numa reabilitação, tá? Isso é o meu ponto de vista. Eu acho que isso é uma coisa que dá satisfação e dá sobrevida para o paciente e dá qualidade de vida para ele. Mas quando a gente pensa num dente, se esse dente está saudável na boca, o paciente consegue higienizar, o paciente consegue mastigar, ele consegue falar, e tá tudo bem, não tem por que você remover esse dente para colocar um implante, tá? Colocar um implante, para quem não sabe, o implante ele é um parafuso que a gente parafusa no osso, e a partir desse parafuso a gente consegue construir uma prótese ou uma coroa que imita o dente. Mas o parafuso, ele é parafusado no osso. Ele é de titânio, ele é ótimo quando a gente pensa que antigamente não tinha essa possibilidade do paciente ter uma reabilitação fixa, né? Esse dente ele fica fixo sobre o implante. Antigamente, o que o paciente usava? A prótese móvel, né? Sim. Eram as PPRs, Próteses parciais removíveis, as dentaduras, pontes ou pererecas, isso, popularmente exatamente. conhecidas. Hoje em dia, o paciente pode pôr implante, pode reabilitar o dente fixo e voltar a ter uma vida, voltar a mastigar, voltar a falar e ter uma vida boa, né? Uma qualidade de vida. Ter segurança, Ter né? segurança. Só que imagina, se o dente que é feito por Deus, vamos dizer assim, né? Ou pelo universo, quem é ateu. Universo, ou pessoa. Mas foi feito por Deus. Isso. Vamos O dente, que foi uma construção ali biológica que aconteceu ao longo dos anos, uma seleção natural, então, né, vamos, sei lá, citar Mas é todas uma as coisa possibilidades. milagrosa. Assim, a gente que entende, que estudou toda a parte da estrutura, tudo aquilo ali, a pessoa mais acadêmica, depois que você entende, não tem como você não acreditar em Deus, que as cirurgias periodontais que você faz e a coisa dá certo. A gente chega até um ponto, no outro, com certeza é a mão divina. Com certeza Deus tem um ponto nisso, né? Tem Sim. uma pitadinha ali. Mas assim, quando você entende que se nem o que Deus fez, que é o dente, que ele tem todo um processo, ele tem toda uma formação celular. Cada célula é responsável para produzir uma coisa. Um produz cemento, um produz ligamento, um produz conjuntivo, que é gengiva, um produz osso. Para manter aquele dente no lugar. Se nem o que Deus fez consegue manter e preservar aquele dente, às vezes, por 80 anos na boca, por que a gente vai achar, né, ou supervalorizar um implante que é de titânio, um parafuso de titânio, e achar que ele vai ser eterno, Que é um material artificial e alheio ao corpo humano, né? que ele é perfeito. Ele é maravilhoso. 98% de taxa de sucesso. Você instala um implante, 98% dos implantes que você instala vão dar certo. 2% ou 1% não vão. Depende da estatística da literatura que você olha. Mas a ligação da gengiva no implante ela é totalmente diferente da ligação da gengiva no dente, né? A ligação da gengiva no dente ela é por fibras, então é uma ligação forte, ela é entranhada, ela é emaranhada. É a teia do Homem-Aranha, gente. Isso, é a teia do Homem-Aranha. A ligação da gengiva no implante ela é como se fosse, sabe, um post-it?
ela é como se fosse você colar um post-it. Ela é só... É um adesivo. Ela só é sobreposta, né? Então, ela não tem uma ligação muito forte. Óbvio que a indústria da implantodontia está evoluindo, ela está criando superfícies de implante de tratamento que melhoram muito a qualidade da inserção da gengiva, do próprio osso e tudo mais. Mas não justifica você trocar uma coisa que é perfeita por uma coisa que ainda está em processo de perfeição, né? Se o dente tem fratura, maravilhoso, vamos extrair, colocar um implante, o paciente sai do consultório já com o dente em boca fixo. É maravilhoso isso. O dente realmente evoluiu para uma infecção, para uma perda óssea, o paciente teve problema na bifurcação de um molar, por exemplo, e aí ele perdeu aquele dente, ele precisa fazer um implante. Ótimo, vamos fazer, porque o implante é indicado para essas situações, onde eu já perdi o dente e aí eu tenho que reabilitar. Eu tive problema na gengiva e eu instalei implantes. Eu fiz reabilitação com implantes. Estou livre de ter problemas no implante? Não, porque o microbioma que você tem na boca, ou seja, as bactérias que estão lá na boca, eles vão povoar independente do que você tiver na boca. Então, se você tem implante ou se você tem dente, ele vai se proliferar ali da mesma forma. E esse tipo de microbioma, não só ele é um problema, mas o seu corpo, a forma como o seu corpo responde a esse microbioma é um problema também. Então, você não está mudando duas coisas. Nem o microbioma e nem o seu corpo. Então, mas aí... Então, eu perdi dentes porque eu tive periodontite, eu não posso pôr implante? Não, você pode. Desde que você faça um tratamento periodontal muito bem feito. Porque a literatura mostra que quando você faz um tratamento de uma raspagem, por exemplo... raspagem subgengival, você deixa o paciente saudável, você diminui em torno de 90%, se eu não me engano, é 99% dentro da bolsa, óbvio, né? Porque ela fecha, então você reduz 99% das bactérias, mas você altera todo aquele microbioma dentro da boca que se torna um microbioma mais suscetível à saúde e não à doença. E aí eu posso instalar um implante. Então, eu instalo um implante, reabilito esse paciente, e mantenho esse paciente num programa de terapia de suporte, que a gente fala, que é o paciente que vai voltar a cada 6 meses para fazer limpeza para ver se está tudo bem. Então, radiografa, a gente acompanha para ver se esse paciente teve algum sinal de alguma progressão de alguma inflamação, se esse paciente teve alguma infecção em algum outro dente. Esporádico, né? Às vezes o paciente tem alguns eventos esporádicos na vida que está tudo bem, isso acontece. Então, é só a gente acompanhar. O paciente que que instalou o implante e teve um problema no implante. Esse paciente teve uma doença nesse implante também, que a gente chama de periimplantite, né? Que é a doença do cálculo que junta no dente, mas ele juntou no implante, ele sai da mucosite, que é muito semelhante à gengivite, e ele vai para a periimplantite. Tem tratamento? Tem, da mesma forma que o dente, desde que essa infecção ou que essa complicação em relação à doença, né, que é relacionada à doença, ela não tenha acometido mais de 2/3 do implante, né, ou metade do implante, por exemplo. Então, mais uma vez, é muito mais importante você prevenir as doenças, né, e os problemas que a gente pode ter na gengiva do que você deixar acontecer e evoluir, e aí você ter que tirar o implante, aguardar a cicatrização, fazer um enxerto ósseo grande para você conseguir instalar outro implante. E muitas vezes, às vezes, nem conseguir instalar outro implante. Né? Então, na verdade, são vários cuidados que a gente tem que ter para não deixar, para a gente sentar, fazer um planejamento muito bem feito e sempre fazer a reabilitação em um paciente que é saudável. A periodontite, o paciente pode ter periodontite hoje e ele nunca vai ter alta. Ele vai ter alta do quadro agudo, mas ele vai sempre ser um paciente com periodontite, que teve periodontite. Então, ele sempre vai acompanhar. Se a gente se eu infarto, Deus me livre, mas... Se eu infarto amanhã, eu nunca mais vou poder deixar de ir no cardiologista. Por mais que eu não tenha outro evento cardíaco. Se eu tiver um aneurisma, também não. Exatamente, assim, é só um exemplo. Se eu tiver câncer, também não. Exatamente. Então, eu tive uma doença na gengiva uma vez, eu tenho que fazer esse acompanhamento pro resto da minha vida. E sempre acompanhar a cada 3, 4 meses, a depender do quadro, né? Cada paciente tem um quadro. Então, eu coloquei os implantes, eu posso pôr implante e nunca mais ver a minha dentista? Tchau, Thalita, obrigada, a gente não se vê mais? Não, pelo contrário. Instalei protocolo, prótese protocolo tem que ser removida, limpada, né?
Tem que tirar a prótese, tem que limpar embaixo, limpar os implantes e devolver a prótese no lugar. Às vezes até trocar os parafusinhos, né? Às vezes não. Troca, gente. É um parafuso de 1 milímetro que segura a prótese no lugar. Você não pensa que vai ficar ad eterno você tomando pinga, cachaça, corrói, oxida, enferruja. Bruxismo, mastigando, torresmo, né? A vida, o estresse em si. E aí achar que tá tudo bem, que não vai acontecer nada, Legal. né? Precisa fazer manutenção. Tem que fazer manutenção. O tempo voou. É muito gostoso falar com a Marília, gente, porque a coisa flui. Eu amei. Maravilhoso. Nós chegamos ao fim, tá, Má? Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, pela sua amizade sempre, pela parceria que a gente tem na odontologia. Muito obrigada de coração. Que Deus te abençoe muito. Amém. E feliz aniversário! Tá chegando, gente. Obrigada pelo convite. O Instituto, que é meu, obviamente, e que é quem patrocina, providenciamos uma lembrancinha pra você. Obrigada, bonitinha. Obrigada. Olha, gente, que gracinha. Muito obrigada e volte sempre. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Um beijo. Gente, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Sigam a Marília nas redes sociais. Eu vou colocar Aí, ó. Equilíbrio é tudo na vida. Equilíbrio é tudo. O chocolate e a escova também. Sigam a Marília nas redes sociais. Eu vou colocar aqui pra vocês abaixo, pra vocês seguirem ela, tá bom? E acompanhem, porque o próximo episódio vai ser com a Flávia. A Flávia também é maravilhosa. Boa de papo. Você vai conhecer a Flávia já. Você vai amá-la. E muito obrigada por tudo, pessoal. Um beijo, até a próxima. Where if you call me, I won't